Olá, eu sou a Márcia Bicudo. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos do Estoque ao Cliente, o futuro do supermercado. O nosso convidado de hoje é bem conhecido de muitos de vocês e já devem ter até feito alguns treinamentos com ele. Rafael Haddad, CEO do supermercado Catuxa, além de palestrante e treinador de líderes. Rafa, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, tenho certeza que a gente vai trocar aqui algumas ideias e ajudar muito o supermercadista que nos assiste, e fique à vontade para se apresentar. Fala, Marcinha, é um prazer estar aqui no podcast da Compex. Fala, pessoal, com muita alegria que eu estou aqui nessa oportunidade para falar um pouquinho, sobre os nossos conhecimentos que a gente faz no varejo em geral. Como a Márcia falou, eu sou supermercadista, atuo no varejo desde cedo, acompanhando os meus pais, venho de empresa familiar, acredito como muitos de vocês que estão assistindo a gente hoje. Trabalho muito árduo do varejo, assim como a Márcia falou, também tem uma empresa que treina e desenvolve líderes para supermercado. Hoje eu tenho grandes cases, em grandes redes do Brasil. Também trabalho com pequenos e médios, fazendo esse trabalho de conscientização, do desenvolvimento da mão de obra. Compex, que atua também na área de prevenção de perdas, sabe como é deficitário esse trabalho de mão de obra no Brasil, como é escasso essa questão de treinamento, essa capacitação. E é muito bom saber que hoje existem recursos tecnológicos, como os coletores que a Compex vende, outros produtos que auxiliam, tanto os supermercadistas e os colaboradores. E aí o meu papel, no Fábrica de Líderes, que é esse trabalho que eu venho fazendo no Brasil, é treinar e desenvolver para que eles estejam cada vez mais aptos, a usarem essas ferramentas. Eu estou no varejo basicamente desde cedo, meu pai era feirante de rua, então a gente teve uma vida bem desafiadora, como muitas famílias. Começamos pequenos, fomos crescendo, até chegar no tamanho que nós estamos hoje. A gente tem uma empresa com mais ou menos 90 colaboradores. Estamos diante de um cenário desafiador do varejo, falta de mão de obra, inflação, enfim, concorrência, atacado, regime tributário, enfim. É um momento muito desafiador para o país, mas que, sem dúvida, com conhecimento aplicado, a gente vai superando as adversidades aí e vai fazendo um bom trabalho. E nessa troca de conhecimento, eu tenho toda certeza que você trazendo para nós aqui todo esse desafio do dia a dia que você vive, a sua experiência com treinamentos vai ajudar e auxiliar aí o nosso supermercadinho. Por isso que eu falo, fiquem até o final desse episódio, porque vocês não irão se arrepender. Vai ter muito conteúdo bacana aqui, muito conteúdo prático para você sair daqui já aplicando aí dentro da sua loja. No último vídeo, falamos sobre treinamentos digitais, plataformas online e ferramentas para capacitar a equipe de forma mais eficiente. Mas como saber se esses treinamentos estão realmente fazendo a diferença? No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância do uso de dados para melhorar a produtividade da equipe. Com a tecnologia certa, é possível acompanhar o desempenho dos colaboradores, identificar os pontos de melhorias e tomar decisões mais estratégicas para otimizar a operação do supermercado. Quer saber como os dados podem transformar a gestão da sua equipe? Então fique com a gente e confira essas dicas. Rafa, no nosso último vídeo, nós abordamos a questão do treinamento de pessoal, a importância que você conhece muito bem, até porque você trabalha com isso hoje. E como que é esse impacto em relação às equipes que são treinadas, estão ali preparadas, como você mesmo falou, no início do nosso vídeo. Hoje o supermercadista sofre muito com a falta de mão de obras. Então, vamos falar um pouquinho hoje da importância dos dados, da tecnologia nessa questão de treinamento de pessoas. Como você, na sua visão de supermercadista, de treinador, como você enxerga isso? Na minha visão, o supermercadista que ainda não entendeu que treinar e desenvolver pessoas é um setor essencial para a sobrevivência do supermercado, ele está fadado ao fracasso. Eu explico. Há mais ou menos 2 décadas atrás, os supermercados eles começaram a entender a importância dos perecíveis dentro da operação e como aquilo destacava e dava relevância para as vendas do dia a dia.
e aí eles entenderam que não poderiam mais sobreviver sem um açougue, sem uma padaria, sem um bom hortifruti, começaram a investir, se capacitar. O que acontece é que muitos supermercados, muitos donos, eles não entenderam que as pessoas são os maiores ativos que eles podem ter. Se você olha produto, todos os mercados têm praticamente o mesmo, são os mesmos fornecedores, são as mesmas tecnologias, são a mesma prateleira, a mesma gôndola, a mesma geladeira. O que difere são as pessoas. Então, na minha opinião, hoje você ter um setor de RH estratégico que treina e desenvolve colaboradores, para mim, já não é um luxo, como eu dei esse exemplo do perecíveis, é essencial. E quando você começa a entender que a cultura vencedora de uma empresa ela é fundamental para o crescimento sustentável no longo prazo, como isso é importante e como o treinamento de pessoas acaba sendo um pilar para a construção dessa cultura, você acaba dando mais atenção para esse treinamento, para esse foco. Então, hoje, na minha opinião, tanto os treinamentos de base comportamental como base técnica, eles são fundamentais para o dia a dia da organização. Quando a gente fala, por exemplo, na prevenção de perdas, é muito comum você olhar certos colaboradores, né, que muitas vezes que recém até chegam, olha lá um consumidor que consome ali uma cerveja gelada, uma coca gelada, pega aquela latinha e descarta no corredor. E ele fala assim, mas é só uma latinha, eu não vou me desgastar com o cliente, eu não vou não sei o quê, eu não vou nem relatar na perda, eu pego, jogo fora, sabe? Eu tiro o problema da frente. Só que muitas vezes esse cara ele não tem nenhum nível de consciência, entender que quantas latinhas são todos os meses. Peraí, essa perda somada, mas a gente está falando do que você viu e o que você não viu e o quantas coisas acontecem na sua ausência. E muitas vezes as pessoas elas não têm essa noção. E aí a gente começa a perceber certos déficits. Então você tem um déficit comportamental de entender que aquilo não é importante, o cara simplesmente não se importa se está perdendo 1 ou se está perdendo 10, tanto faz. Pode ser que ele não tenha sido treinado. Para ele não é um problema, e justamente que aí é onde tem um déficit técnico, que ele não tem a visão crítica de poder fazer uma excelente gestão de perda, poder tanto rastrear as perdas, entender a origem das perdas, o porquê que está perdendo, quem são o tipo de público que está consumindo esse produto e jogando fora. Ou seja, tecnicamente ele tem esse déficit e ele não consegue reverter isso em resultado. Então hoje o varejo ele passa por esses dois problemas, na minha visão. Então, é correto dizermos que se o supermercadista ele não tiver munido hoje de tecnologias, de equipamentos, né? Tecnologia, quando a gente fala, é de modo geral, equipamento, sistema, que vá municiar o seu colaborador e junto ao treinamento, ele não vai ter o mesmo resultado. Sabe por que sabe por que eu concordo com isso? Porque assim, na prática, para alguém que treina colaboradores das maiores redes do Brasil até pequenas e médias, as pessoas seguem os processos que são fluidos. Se o processo é muito burocrático, o seu funcionário não vai fazer. E aí ele pode fazer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, na quarta ele não faz. É por isso que na sua loja, muitas vezes, você começa a mudança, mas a mudança não é sustentada no longo prazo. E aí, quando a gente começa a olhar os processos em muitas operações, a gente vê uma burocracia gigante, a gente vê um processo manual imenso, né? E a falta da automatização nesse processo atrapalha a consistência no longo prazo. Então, na minha opinião, se você não ter uma tecnologia para sustentar a consistência do dia a dia, as pessoas não vão fazer. Então, é a mesma coisa, esses dias eu estava falando com o aluno, cara, você pega lá no caderninho, você relata a perda, você escreve manualmente no sistema o código de barra de cada produto. Você acha que o cara vai conseguir rastrear a perda de um ano inteiro com a consistência que precisa ter? No caminho, essa informação não vai fazer. Aí você já pega o coletor, por exemplo, gruda lá as etiquetas, bipa, pronto, que você gastaria 1 hora relatando as perdas, em 5 minutos você faz. Todo esse relato, ele é muito importante, porque você é um supermercadista, você vive, né? O Rafael, ele vive a dor do supermercadista no dia a dia. E aí, a gente entende como a nossa experiência
Compex, da nossa vivência de visita a cliente e tudo mais, a gente vê muitos cenários. E alguns cenários que a gente vê, a gente consegue perceber, Rafa, que essa cultura ela tem que vir de cima. Então tem que vir desde, por exemplo, a sua posição como CEO, que aquela tecnologia, que tecnologia de modo geral para a sua loja, ela vai agregar e não vai ser apenas um custo. Então, vindo essa, vamos dizer assim, essa cultura dos gestores, é muito mais fácil de ser implantado e os colaboradores aceitarem a viver isso no dia a dia. Sem dúvida, assim, ó, quando a gente, para você que está assistindo a gente, supermercadista, o que é a cultura, né? A cultura é a soma de atos, de hábitos, de comportamentos que acontecem no dia a dia, tendo isso escrito na parede ou não, né? E quando a gente fala quem são os agentes influentes da cultura, geralmente são os líderes, gerentes, diretores, sucessores, os proprietários, né? Então, essas pessoas são as pessoas influentes nos bons comportamentos e moldes. E prevenção de perdas, na minha opinião, não é um departamento. Isso é uma cultura, do começo ao fim. A operadora de caixa, se ela não tiver o mindset dela setado que a devolução do perecível tem que acontecer no máximo em 15 minutos, mas eu não consigo levantar do caixa. Chama alguém para resolver. Se o repositor que está lá abastecendo um produto, ele não ter, por exemplo, uma visão periférica ali, olhando, peraí, deixa eu ver aquele cara, aquele cara tá meio estranho. Eu sou repositor, tudo bem, mas eu posso também estar de olho em pessoas que são alvos ali, estão comprometendo o patrimônio do supermercado. Então, a cultura, ela é importante do começo ao fim. Só que, claro, as pessoas de base de operação, elas não têm esse discernimento claro na cabeça delas. E é por isso que os influentes, eles têm o dever, né, de instruir, treinar, alimentar todos os dias essa cultura. A gente já tem conversado muito com o Rafael, até por conta dele ser nosso parceiro, nosso cliente, um grande amigo, e eu particularmente acompanho, e a equipe da Compex acompanha muito os seus conteúdos, Rafa. E aí você tem dito bastante, né, sobre a partir da diferença, né, o start que você deu quando você começou a trabalhar com prevenção de perdas. Você consegue enxergar que quando você trabalhava manualmente, os seus resultados eles não eram precisos como o de hoje? Deus é mais, eu vou falar, quem conhece minha história aí sabe que quando eu voltei dos Estados Unidos a gente pegou uma dívida de 2 milhões de reais, né? Oriundo de muito furto, era roubo de funcionário, de cliente, de familiar, de sócio, acho que até a pomba que pousava dentro do mercado lá saía com alguma coisa. Não, era assim, o processo manual ele é insustentável num supermercado, não tem como, assim, né? E ainda mais hoje, num cenário competitivo, inflação correndo, mão de obra cada vez mais cara, as redes grandes abrindo lojas atrás de lojas. Você precisa ter processos automatizados. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, vocês ficam focando muitas vezes em venda. Só que vocês esquecem que se você, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do pacote de arroz. Você tem lá um pacote de arroz no seu depósito, passa o conferente com o carrinho, com a ponta do carrinho, rasga o arroz. Beleza, você perdeu um fardo de arroz, a indústria não vai trocar, certo? Quantos sacos de arroz você vai ter que vender para repor aquele prejuízo? Você tem que vender no mínimo 20 sacos de arroz para suprir o prejuízo daquele. A prevenção de perdas, se você entender a como prevenir o seu patrimônio da forma correta, é um trabalho muito mais fácil do que você querer ficar aumentando, forçando o faturamento. Só que aí a gente não vai alcançar essa facilidade, essa consistência sem automatização. Do começo ao fim, seja no recebimento, na administração do estoque, nos processos de conferência, de auditoria, inventários, né, que a gente faz ali, seja os rotativos, seja os perecíveis, seja os grandes, enfim, tem que ter automatização, senão não vai funcionar, é insustentável no longo prazo. E quando a gente fala dessa automatização, a gente está falando de tudo, né? Desde de um bom sistema que te traga, inclusive, todas essas plataformas para você conseguir controlar, porque até hoje, nos dias de hoje, a gente ainda vê clientes que têm sistemas dentro da sua loja que não tem um módulo de inventário. Isso é um absurdo, né, Rafa?
Eu sempre falo que o que não pode ser medido não pode ser controlado. Exatamente. E fazer o inventário semanal, por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente era muito roubado, principalmente no açougue. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou contar as carnes aqui, tanto bovino, suíno, aves, uma vez por semana. Por quê? Porque quem comanda o que está sendo vendido não sou eu, é o cara que está pesando na balança. Então, se vai ser vendido picanha ou colchão, não é o Rafael que vai determinar, é quem digita o código na balança. Claro. E por isso que eu falo, eu faço inventário semanal, porque se alguém tiver aqui dentro me roubando, esse cara vai me roubar por uma semana só. Porque na outra semana eu vou fazer o inventário e eu vou descobrir. Se tiver sobrando, por exemplo, no sistema colchão e tiver faltando picanha, eu vou descobrir. Então, assim, o inventário é fundamental, não existe escolha. E eu falo, eu treino grandes redes do Brasil, pequenas e médias. E tem uma coisa que a prevenção de perdas ela me ensinou. Nós não negociamos comportamentos e resultados. Isso a gente... E é importante, né, esse bate-papo contigo, Rafa, porque você é um empresário do segmento supermercadista que tem uma loja. E muitos clientes que a gente visita, ele diz, eu sou muito pequeno para colocar uma tecnologia. E muitas vezes ele está trabalhando ali com aquele sistema pequenininho que traz poucas informações para ele, achando que um sistema maior não vai caber para ele, que um coletor de dados não vai caber para ele, que uma impressora, uma balança com maiores tecnologias não cabe para ele. E isso não é verdade. Eu entendo esse dilema, né? Eu cresço e depois me organizo, ou eu organizo depois eu cresço? O grande problema, assim, quando eu vejo o dilema que essas pessoas têm, em via de regra, a pessoa que tem esse dilema, ela tem um problema de mentalidade. Ela tem certos apegos com coisas que levaram ela até onde ela está, eu acho que isso é muito bom, só que a partir de lá ela tem que dar uma virada de chave. Por exemplo, assim, eu pago R$600 no meu sistema. Cara, você pagar R$600 de mentalidade no seu sistema não é um sistema que vai fazer você ir para o próximo nível. Então, você vê muita incongruência na informação. Então, peraí, legal, que bom que você chegou até onde você está, mas a partir de agora precisam vir novas coisas, novas fontes de aprendizado, novos recursos, novas tecnologias, novos sistemas, novos conhecimentos, novas mentalidades. E se o cara não quer dar esse próximo passo, tá tudo bem. Desde que você tenha essa consciência que é uma escolha. Você está escolhendo ficar onde você está. E tá tudo bem, nós respeitamos isso. Mas nós também queremos te fazer um convite, pegar na mão, oferecer o que a gente tem e falar, quer crescer? Vem com a gente, vem com a Compex, vem fazer prevenção de perdas, vem fazer processos automatizados. Treinamento de pessoas. Você que está assistindo aqui, cara, gostei, Rafa, quero comprar um coletor. Vai lá, entre em contato com a Compex, compra seu coletor, pode me chamar, comprei um coletor da Compex, preciso da sua ajuda para prevenção de perda. Você é o primeiro a estender a mão e te ajudar nos processos, porque eu já estive no lugar que você está, eu já passei por isso, eu sei muitas vezes o medo, a insegurança de você muitas vezes tomar uma decisão. Eu sei que muitas vezes não é um investimento simples para alguns que estão assistindo aqui, mas eu sei também que é um investimento que dá um retorno muito rápido. Então, fico à disposição de poder ajudar aí quem puder. E agora, Rafa, a gente vai trazer aqui uma novidade para você, né? Desde quando a gente lançou essa solução, porque a Compex vem buscando, para você entender, Rafael, a Compex vem buscando no dia a dia levar soluções cada vez mais práticas para os nossos clientes e não apenas ser um fornecedor de equipamentos. Então, nós estamos com um lançamento que é o nosso sistema de monitoramento, que é o MDM. Então, o MDM, ele é possível para qualquer loja que tenha equipamentos Android. Como que funciona, Rafa? Você vai conseguir controlar e monitorar o uso do equipamento remotamente de onde quer que você esteja ou a sua equipe de TI que faz esse controle. Um exemplo muito prático, o colaborador entra em contato com o TI e fala: o meu equipamento travou, ele parou de funcionar, eu não consigo mais utilizá-lo. E nos dias atuais, a gente sabe que muitas empresas ainda trabalham com equipes remotas. E o que o TI vai fazer nesse momento? Para de usar o coletor até eu chegar aí. Não, ele pode entrar dentro do equipamento remotamente e resolver
aquele problema. Muitas vezes ele entrou numa tela sem querer e travou. Ou seja, você tem um monitoramento completo com essa solução. Então, vale a pena, vale a dica para você, supermercadista, e para vocês que também nos ouvem. Você que está assistindo, para quem é meu aluno, sabe, né? Algumas pessoas, eu sempre falei da Compex, né? Eu uso Compex desde 2015, vai fazer 10 anos, olha aí, vai fazer 10 anos que eu já sou cliente de vocês. E aí, geralmente as pessoas me perguntam assim, Rafa, mas a Compex é boa, né? Tem uma boa durabilidade. Eu sempre faço uma associação, nem sei se eu posso falar isso, mas eu falo assim, cara, é a Toyota dos coletores. Sabe aquele coletor que você não vai ter problema? E se um dia você tiver, você tem uma retaguarda gigante que vai poder te ajudar e vai poder, né, conseguir, né, resolver os problemas que você tiver. Pode ficar tranquilo, vai de olho fechado que eu garanto, eu coloco minha mão no fogo aí que realmente os equipamentos são muito bons. E aí você falando dessa novidade, não sabia, acho fantástico, né? Acho que no varejo que a gente vive, que é um mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, que não pode travar certas operações. Por exemplo, imagina só, eu fazendo um inventário geral, eu fazendo certos tipos de coisas ali que demandam uma necessidade do coletor, né? E aí eu preciso de ajuda, fantástico, parabéns aí, todo o time Compex, aí, Marcinha. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que é muito enriquecedor sempre todos os nossos bate-papos e com certeza ajudou o nosso supermercadista. É isso aí. Prevenção de perdas é uma escolha todos os dias. Tenha uma mentalidade setada para isso. Façam inventários, controle fornecedores ali de risco. Sempre faça inventários de produtos mais roubados, produtos perecíveis, inventários gerais. Se seu estoque está com muito problema de produto negativo, investiga porque tem coisa errada aí. Treine seu time, né, semanal, mensal, quinzenal, tanto do lado comportamental como viés técnico. Sem dúvida, esses tipos de movimento vão ajudar muito o seu crescimento e, claro, invista em tecnologia, porque o retorno é certo. Tamo junto, foi um prazer estar aqui com vocês, Marcinha. Obrigado. Como vimos, utilizar dados na gestão da equipe não é apenas uma tendência, mas uma estratégia essencial para aumentar a produtividade e garantir um supermercado mais eficiente. A partir de informações precisas, é possível acompanhar o desempenho dos colaboradores, personalizar treinamentos e otimizar processos, tornando o dia a dia da operação mais ágil e organizada. Se você quer levar a capacitação da sua equipe para o próximo nível, comece a explorar as ferramentas que a tecnologia oferece. Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe e continue acompanhando os nossos vídeos. No próximo episódio, vamos seguir falando sobre como a tecnologia pode transformar a capacitação dos colaboradores e o sucesso do seu supermercado. Até lá!